Boa noite, meu irmão, minha irmã, você aí que está aí assistindo conosco mais um culto aí de quinta-feira. Vamos começar aqui a nossa celebração, vamos adorar o Senhor, louvar o Senhor com esse privilégio que a gente tem. Abra sua Bíblia aí comigo, se você está aí com a sua Bíblia na mão. Se não está, pausa o vídeo, pega lá e venha ler comigo aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13. Olha que mensagem bonita que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e que a gente tem esse privilégio de poder ler e se deleitar aqui na palavra do Senhor. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Essa mensagem é uma mensagem maravilhosa porque mostra que o nosso Deus ele é fiel independente do que aconteça. Por mais que os problemas eles surjam, por mais que a gente enfrente muitas lutas nessa vida, por mais que nós estejamos nesse momento numa crise da nossa humanidade, do nosso mundo, o nosso Deus permanece fiel. Isso é uma promessa maravilhosa. Vamos orar ao Senhor? Se você puder aí, feche os seus olhos comigo, vamos fazer uma oração em adoração ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por mais esse momento aqui que o Senhor nos dá. Muito obrigado porque podemos te louvar e te adorar. Nos abençoe, Deus, nessa quinta-feira, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e que a Tua voz fale aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, porque mesmo se formos infiéis, o Senhor permanece fiel por toda a eternidade. Muito obrigado por isso, por essa promessa, Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Celebra o Senhor conosco. Conselheiro
e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Por toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado, seja louvado. Olá, irmãos. Hoje o texto que nós vamos estudar está em João capítulo 12, versículo 20 até o 33. Lembre-se, nós estamos conversando já há algum tempo sobre esse tema, quando os problemas aparecem. Os problemas chegaram, e agora? O que a gente faz? Esse texto de João capítulo 12, 20 a 33, eu convido você a abrir aí, porque hoje nós vamos falar sobre as aflições do nosso Salvador, as aflições de Jesus, o nosso Salvador. João 12 vai falar para nós daquilo que Jesus passou do 20 ao 33. E eu espero que você possa ouvir a voz de Deus hoje, nesse momento que você está conectado aí, beleza? Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Senhor, a Tua palavra é fonte de vida e poder. Fala ao nosso coração, Pai, possamos ouvir a Tua voz e sermos edificados em nome de Jesus. Amém. As aflições do nosso Salvador. Nós estamos mesmo aqui em tema de estudo, tá bom? Então, peço que você acompanhe a gente aí. Nós vamos devagarzinho aqui, vamos seguindo a nossa temática, vamos conversando um pouquinho sobre alguns temas. Então, você fique conectado. As telas, os slides vão aparecer para você na tela, para você acompanhar, tirar foto, anotar. Se você anotar, você vai pegar mais a ideia que você vai estar compreendendo aí, escrevendo, vai estar com a cabeça prestando atenção aí, tá bom? As aflições do nosso Salvador. Nós estamos diante de um texto que vai nos falar de 4 ou 5 dias antes da última ceia. Assim estava a situação de Jesus. 4 ou 5 dias para a última ceia, onde ele institui o seu sacramento, da Santa Ceia. E ele diz, junto aos discípulos, ali naqueles 4 ou 5 dias antes do dia que ele celebraria a Páscoa com os discípulos,
a seguinte frase: agora está angustiada a minha alma. O que a gente tem que tentar entender nesse texto? Por que Jesus diz agora? Será que ele já não teve tantas dores durante a vida, mas agora que ele se angustia? Então nos outros momentos ele nunca se angustiou? Será isso? Por que agora? Vamos ver. Jesus estava vivendo um dos momentos mais maravilhosos do seu ministério. As pessoas gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus no jumentinho entrando em Jerusalém era aclamado pela multidão. Muitas pessoas ainda estavam seguindo e diziam a Filipe, os gentios falaram: queremos ver Jesus. Então nós estamos aqui num dos momentos melhores da vida de Jesus. Jesus está vivendo um dos melhores dos seus momentos, o ápice, vamos dizer, do seu ministério. Todo mundo falando bem dele, com exceção dos líderes, farisaicos, saduceus, escribas e outros. Mas os gentios queriam vê-lo, perguntaram a Filipe: Filipe, nos mostra aí o Senhor, queremos ver. A multidão clamava: bendito é o Senhor, ele está entrando em Jerusalém, hosana nas alturas. E nesse momento Jesus diz: a minha alma está profundamente angustiada. Por quê? Nos melhores momentos do seu ministério, no momento onde as coisas estão boas para Jesus, ele diz que ele está vivendo um tempo de angústia. Por quê? Antes da gente responder essa pergunta, eu queria que você refletisse comigo aí em alguns textos, eles estão na tela para você aí, o sofrimento até a morte. Primeiro, nós estamos falando aqui que Jesus ele passou dores terríveis na vida, e uma das primeiras que a Bíblia relata foi sua tentação no deserto. Satanás ali teve ataque direto no Senhor, tentou atacar o seu reino, tentou fazê-lo sofrer, mas Jesus venceu aquela dura tentação no deserto, 40 dias que ele esteve no deserto. Mateus 4 vai falar para nós. Depois nós temos um evento de Lucas 4, 28 a 30, que eles tentam matar Jesus por blasfêmia. Jesus prega, muitas pessoas gostam, e ele diz: olha, eu também vim para os gentios. E quando os judeus ouvem que Jesus veio para os gentios, a multidão quer matar, os escribas correm com ele da sinagoga, querem apedrejá-lo por blasfêmia, e Jesus então nunca mais prega dentro de uma sinagoga. Jesus vive ainda também o sofrimento de Mateus 27, 37 a 39, o sofrimento de ter que lamentar sobre Jerusalém, uma cidade que Jesus quis proteger e abençoar. Mesmo assim, ele lamenta, isso dói o seu coração. Ainda temos também onde Jesus chora a morte de Lázaro, em João capítulo 11. Seus amigos, ele vê aquela dor das irmãs de Lázaro, Jesus vê aquele sofrimento daquelas pessoas e isso lhe dói o coração. E por que eu estou citando todos esses sofrimentos? Porque todos os sofrimentos que Jesus passou, eles apontaram para uma promessa que a Bíblia tinha dado, uma promessa triste, mas lá de Isaías 53:3, que diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Todos esses sofrimentos que Jesus passou lhe doeram. Mas por que ele disse lá atrás: agora minha alma está angustiada? Por que ele não disse quando estava passando pelas lutas que ele passou, a tentação no deserto, quando é chamado de Beuzebu, quando a sua mãe, inclusive, duvida dele ser o filho de Deus, e tantos outros momentos que ele passou, que ele poderia ter dito: agora minha alma está angustiada? Por que ele diz agora, entrando em Jerusalém? Porque ele está experimentando a principal dor da sua vida, que é a dor da cruz. Até agora, nenhuma das dores de Jesus que relatamos chegou perto do terror da cruz. Por isso que ele disse: agora está angustiada a minha alma. E é por causa disso que Jesus, mesmo naquele dilema, diz aos seus discípulos a seguinte frase. Então, os discípulos estão ali, já vou falar a frase, tá? Os discípulos estavam ali caminhando com ele, tudo muito bem, e Jesus diz: estou angustiado. Aí os discípulos: não estou entendendo, mestre. A multidão chamando o nome dele, a turma querendo andar com ele entrando de maneira calorosa em Jerusalém. Que recepção é essa? E ele vem falar para nós que está triste? Poxa vida, nada agrada a ele, hein? Difícil agradar esse cara, hein? Os discípulos estão pensando assim, mas os discípulos não estão enxergando lá na frente. E Jesus disse para eles, João 12, 24 a 25, que se o grão de trigo não morrer, fica ele só.
Ele diz aqui em João 12, quer ver? Deixa eu abrir aqui de novo, para eu falar para vocês o versículo exatamente como ele é, porque às vezes a gente não decora a Bíblia toda, não é não? Aqui Jesus fala para nós, olha, versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz fruto. Quem ama a vida perde, mas aquele que odeia a vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Então Jesus está dizendo que ele era o grão de trigo, que cairia ao chão para morrer e antes de ressurgir novamente, com o fruto da vida eterna. Então nós estamos encontrando aqui a frase de Jesus de que ele morreria, o seu sepultamento está anunciado aí, a sua ressurreição está anunciada nesse versículo. Esse é o grão de trigo que morre e depois ressurge. Então Jesus viu o que estava diante, Jesus viu o sofrimento que ele passaria, a dor profunda do sofrimento. Ele era o grão de trigo. Os discípulos não estavam entendendo isso, ele estava, e ele começa a sentir essas aflições. Então Jesus faz algumas perguntas retóricas. As perguntas retóricas são perguntas que vêm com a resposta embutida, a resposta é clara, é óbvia. E a primeira pergunta que Jesus faz no versículo 27, parte B do versículo, é a seguinte: e que direi eu? Jesus estava perguntando, o que vou fazer quando a aflição vier? Essa pergunta nós fazemos também. O que eu vou fazer quando o problema chegar? E agora o problema chegou, o que eu faço? É isso que Jesus está perguntando. Ele está indagando se ele deveria orar, né? Ele deveria falar assim, que direi eu? O que eu vou fazer? A segunda pergunta, ele fala, Pai, salva-me dessa hora. Agora sim, ele está indagando. Será que eu devo orar sobre esse assunto? Será que eu devo pedir a Deus para me livrar disso? É isso que ele está falando. Pai, salva-me desta hora. Então tem um questionamento aqui, ele está indagando. Será que eu posso pedir ao Pai para me livrar desse problema? Com certeza a maioria de nós falaria, Pai, salva-me dessa hora. Mas Jesus pergunta, será que eu tenho que pedir para Deus me livrar do sofrimento? Será que essa missão que eu tenho na terra, que é morrer na cruz, será que agora, na altura do campeonato, eu posso pedir a Deus, Senhor, me livre disso aí? Será que eu posso fazer esse pedido? Na hora da dor, meus irmãos, a gente, se puder, a gente pede a Deus, né? Senhor, me livra desse pepino aí. Eu não estou a fim de ficar passando por essa bucha, não. Vou arrumar o microfone aqui, gente, peraí. Aí. Senhor, me livra dessa bucha, eu não quero passar por isso, não. E ele perguntou, será que eu poderia perguntar isso? Será que eu posso pedir para parar de sofrer? Quando Jesus viu o sofrimento, meus irmãos, e viu o problema, ele naturalmente se perguntou se haveria uma saída. E ele não parou de pensar sobre isso. É normal. E é por isso que a gente vai ver agora alguns pensamentos dolorosos que Jesus teve na semana da cruz. A situação para ele estava difícil, muito dura, por isso que ele cogitou até perguntar se poderia sair daquilo ali. Ali, enquanto ele jantava com seus discípulos na última noite, na última ceia, João 13:21 vai dizer que Jesus angustiou-se em espírito. Jesus estava muito triste naquela ceia com seus discípulos, naquela Páscoa. O outro texto de Marcos 14:33 vai dizer que Jesus começou a ficar sentido de muito pavor e de muita angústia. Ali, quando ele estava orando naquela noite, ele começou a tomar um sentimento de angústia e pavor muito grande. Também em Lucas 22:42, o texto vai dizer que enquanto ele agonizava em oração, ele suava sangue e chamando ao céu, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ou como diz outra versão, se queres, afasta de mim esse cálice. Então, em algum momento, Jesus perguntava se era possível pedir a Deus que o livrasse daquela dor. E mais à frente ele ainda pede, Pai, se possível, me livre dessa dor. Então, os pensamentos dolorosos de Jesus. O interessante agora, e aí nós vamos caminhando para as nossas aplicações e vamos interpretando essa mensagem, é que Jesus não somente pede a Deus, faz essas perguntas, mas Jesus também responde perguntas que ele faz. E alguém já passou por mais sofrimentos que Jesus? Alguém já teve alguma resposta melhor do que ele? Nenhum de nós já passamos ou vamos passar pelos problemas que Jesus passou. E nenhum de nós vamos ter as respostas ao sofrimento como Jesus teve, uma resposta tão sábia. Por que eu estou falando isso?
Porque a resposta que Jesus dá ao sofrimento que ele passa é uma resposta que, no lugar dele pedir para se ver livre da aflição, Jesus abraça a cruz. E a resposta dele no versículo 27 é: mas é precisamente para este propósito que essa hora chegou. Eu vim para essa hora. Então ele fala: será que eu posso pedir ao Pai para me livrar dessa dor? E ele responde: não, porque foi para este propósito que eu vim, foi para essa dor que eu vim. Eu já sabia desde antes que o meu alvo, minha missão nessa terra era morrer na cruz pelas pessoas. Então eu não posso me esquivar desta dor, porque será através dessa dor que eu cumprirei a minha missão. Então ele fala: não, foi para essa hora que eu vim. Então Jesus responde a sua missão ali, a sua pergunta com a missão, dizendo: não posso pedir para fugir dessa dor. Em vez disso, eu quero declarar que eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Eu quero cumprir o chamado de Deus na minha vida. Eu quero fazer aquilo que o Pai designou para mim, que é o Calvário, é a cruz, é o Gólgota. Então a resposta de Jesus é a seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Eu fico pensando, irmãos, nessa pergunta que Jesus faz e nessa resposta que Jesus faz, que Jesus dá, a dor que ele passa, sabendo que ninguém nunca sofreu como ele, e ele pergunta: será que daria para fugir desse problema? E ele responde: não dá, porque foi para essa hora que eu vim. Então, Pai, glorifica o teu nome em mim, glorifica o teu nome na minha dor. A mais alta motivação, aquilo que lhe deu força para continuar, foi a glória de Deus. Jesus então não pensou no sofrimento como o seu bem-estar, mas pensou nas situações numa forma de glorificar o nome de Deus. Se Jesus fugisse da cruz e largasse esse sofrimento, o Pai não seria glorificado. Mas o Pai foi glorificado através da morte do Filho, porque foi através da morte que, ao terceiro dia depois, o nosso Senhor ressuscitou e está sentado à mão direita de Deus o Pai. Então Deus foi glorificado quando o Filho morreu. E Deus foi glorificado quando o Filho ressuscitou. E Deus é glorificado quando nós somos chamados a nos arrependermos das nossas vidas. E Deus é glorificado quando a justiça dele é feita nessa terra. Então, no lugar dele falar: Pai, me livra da dor, ele pede: Pai, glorifica o teu nome. Gente, que alcance de maturidade espiritual falta para nós, para a gente poder falar: Senhor, glorifica o teu nome na minha dor. Eu me entrego aos teus planos, eu me entrego aos teus projetos. Olhar para o céu e dizer: seja feito, ó Pai, a tua vontade. Cumpra os teus propósitos em minha vida. Eu não tenho tanta sabedoria para entender, mas eu sei que tudo que o Senhor faz é bom. Então Jesus está falando: eu serei levantado para morrer, mas que na minha morte o Senhor seja glorificado. Estou disposto, disse Jesus, a levar a execução e ir até a cruz para a glória do teu nome. Cumpra em mim, ó Deus, a glória do teu nome. Meus irmãos, como Jesus, o Senhor nos convida também a fazer assim. Concluindo, o que você vai fazer quando a aflição chegar? Vai fazer a sua vontade ou vai glorificar a Deus nessa situação? Quando os problemas chegarem, nós temos a oportunidade de corresponder na obra da carne, na força do braço, na marra. Podemos corresponder com os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas birras, murmurações, reclamações, falar para Deus: não, eu não mereço isso. Ou podemos colocar a mente no lugar, pedir: Senhor, seja feita a tua vontade e glorifica o teu nome. Eu me lembro de ter lido na Bíblia já várias vezes a história do cego de nascença. E os discípulos falam a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? E Jesus disse: ninguém pecou. Aconteceu sim para que se manifestasse a glória de Deus. Quando eu e você não queremos a resolução dos problemas por causa do nosso bem-estar, mas queremos a resolução dos problemas para a glória de Deus, o Senhor entende e nos ajuda na hora da dificuldade. Quando nós somos egoístas e queremos apenas ficar livres e isentos do problema, a gente acaba carregando aí dificuldades. Mas quando a gente entende que a dor faz parte de um processo e que quando o processo acaba, Deus é glorificado, eu e você podemos passar pela dor falando: Pai,
glorifica o teu nome aqui e agora. Que eu e você possamos fazer assim, na hora da dor falar, Pai, glorifica o teu nome através das minhas dores. Eu quero entender isso em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, que nesse momento, cada um de nós possamos, ó Pai, desfrutar da alegria de, às vezes, sofrendo, termos a nossa vida debaixo das Tuas mãos. Cuida de nós, nos sustenta, nos lava, nos transforma, nos redime, nos glorifica o Teu nome em nós, ó Pai. Ó Deus, que os sofrimentos que estejamos passando, seja saúde, seja financeiro, seja emocional, ó Deus, ou até espiritual, que tudo sirva para o engrandecimento do Teu nome e da glória do Senhor na nossa vida. Nos dê uma maturidade para entender que os nossos sofrimentos podem glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja Te adora, Tua igreja Te adora, Tua igreja Te adora, Tua igreja Te adora.
chegamos a mais um fim de uma celebração aqui de quinta-feira, um momento de louvor, de adoração a Deus e momento de escutarmos a palavra de Deus. Eu espero que o Senhor possa ter te abençoado e possa ter falado aí a sua mente, o seu coração, nos seus ouvidos, que o Senhor possa realmente te abençoar. Muito obrigado aí para você que assistiu. Continue acompanhando as nossas programações e que o Senhor Deus esteja com você.